neste momento vamos cantar o hino 300. Essa música baixinha. Eu assusto-se. Se for baixinho, já sei o voz. Baixinho. Ó tu herdeiro do reino celeste, porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, põe tuas armas, eis que a vitória bem podes ganhar. Grandes potências ordenam suas forças para o combate final se ferir. Ouve à distância o ruído dos carros, filho do reino, não queiras dormir. Não te detenham prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Rompe as cadeias que ao mundo te prendem, vem logo a Cristo que te há de salvar. Nele confia esperando sua glória, ergue tua fronte, sê digno cristão. Já no horizonte refugia a alvorada, filho do reino, rompa em canção. Amém. Agora vamos convidar o pastor Wilson para nos apresentar a pregação. Ok, mais uma vez, bom sábado e boa tarde a todos que estão cá e aqueles que estão a seguir-nos através da internet. Estamos de volta mais uma vez para o nosso estudo habitual que nós fazemos sobre as atualidades proféticas. O apelo final ao povo de Deus e a imagem da Bíblia. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos convidar-vos para juntos orarmos, pedir a Deus iluminação, e para que nós possamos realmente compreender o tempo que estamos a viver hoje. Vamos orar. De joelho. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo dom da vida e pela proteção e pelo sábado que tu nos concedes. Queremos também agradecer pela intercessão de Jesus Cristo no lugar santíssimo e pelo teu Espírito que é enviado a cada coração para nos fortalecer, para nos transformar nesse tempo perigoso em que vivemos. Queremos te pedir, ó Pai, que tu possas enviar esse Espírito a cada mente para que nós possamos realmente ser despertos para o tempo que estamos a viver e a necessidade de um reavivamento, uma reforma na nossa vida. Queremos pedir tudo isso não porque haja mérito algum, mas em nome santo, amado de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Ok. Como sempre, nós temos estudado sobre as atualidades proféticas, okay?
E o apelo final ao povo de Deus e também a imagem da besta, ok? O apelo final ao povo de Deus e a imagem da besta, o último teste, ok? Enquanto nós temos isso na mente, nós precisamos sempre ter em conta quais são, ok, os eventos que irão acontecer, que nos levará à imagem da besta e o último teste. Okay? Nós sabemos que o mundo está em convulsão. Okay? Nós vamos tentar ver algo aqui que pode nos ajudar um bocado a compreender. Eu sei que toda a gente, a maior parte só fala disso nesse tempo em que estamos a viver. Okay? Vamos só tentar colocar algo aqui. Por exemplo, esse vídeo. Vamos tentar colocar esse vídeo aí. Europa em alerta. As informações com o coronavírus, o aumento nos casos na Itália deixa a Europa em alerta. As informações com o correspondente Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto. As autoridades europeias estão cada vez mais alarmadas com a rápida propagação do coronavírus. Especialistas do continente dizem que, embora tecnicamente ainda não seja possível falar em pandemia, como a própria Organização Mundial da Saúde confirmou nesta segunda-feira, isso é apenas uma questão de tempo. A Itália segue como o principal foco do Covid-19 no continente e os casos por lá não param de crescer, já são mais de 200 confirmados oficialmente. A 7ª morte no país também foi registrada nesta segunda-feira. Há inclusive uma preocupação econômica bastante relevante para a Itália, porque o coronavírus, neste momento, os casos de coronavírus na Itália estão concentrados no norte do país. E é justamente nessa região em que estão as principais indústrias e também empresas financeiras. Por isso, os confinamentos que estão sendo ampliados pelas autoridades italianas para tentar evitar que o vírus se espalhe ainda mais, não só pela região, mas também pela Europa, vão fazer com que a economia italiana sofra neste ano de 2020. O próprio primeiro-ministro Giuseppe Conte falou isso ontem, disse que será muito difícil escapar dos impactos econômicos que estes confinamentos, que a queda de produção, que a queda na venda no comércio, tudo isso que vai ser registrado nessas próximas semanas lá na Itália, isso certamente vai ter um impacto no PIB do país, foi o que disse o primeiro-ministro italiano. E há também a relação com os vizinhos. Dentro do continente existe o chamado espaço Schengen, com a livre circulação de pessoas, mas a própria vizinha da Itália, por exemplo, a Áustria, já afirmou que vai barrar pessoas que tentem entrar em seu território, demonstrando sintomas do coronavírus, do Covid-19. Alguns trens já foram parados nos últimos dias, não existe o controle de passaporte, como eu disse, entre estes dois países, mas os agentes de saúde estão checando passageiros que chegam nas estações de trem e também nos aeroportos com esses sintomas que podem indicar a presença do coronavírus. Na Inglaterra, os casos continuam ainda registrados apenas num pequeno volume, são 13 pessoas confirmadas até agora com o coronavírus, mas ainda assim o governo vem insistindo na preparação de planos de emergência, tem feito uma comunicação muito forte com a população, inclusive com anúncios de jornal, na televisão e também na internet, para orientar a população sobre o que fazer caso os sintomas apareçam. Isso tudo mostra que a Europa está preocupada, os novos casos no continente, também em outras partes do mundo, como no Irã, falam-se em mais de 50 mortes por lá, ainda que não haja uma confirmação oficial sobre tudo isso, mas a sensação dos especialistas europeus é de que uma pandemia de coronavírus é apenas uma questão de tempo e que estes casos ainda devem continuar crescendo nas próximas semanas, se não nos próximos meses. Ok. Eu sei que
já nem fala, já não é necessário nós vermos mais vídeos sobre isso, porque eu creio que já não se fala de mais nada do que coronavírus. Pareceu que saíram de quê? Saíram de alteração climática Para o coronavírus. para o coronavírus. Okay? Esqueceram-se por um tempo agora. Nunca mais soube. Mas isso não quer dizer que está por esquecimento. Eu creio que eles já ganharam Atenção, o foco agora é mais nisso. Só ver aqui o slide fugiu. Já ganharam atenção e já deram passos necessários que desejavam dar no que toca à alteração climática. Até porque fugiu a apresentação aqui. Eu cliquei essa aí. Ok, faltou mais um vídeo que eu queria colocar para vocês que fala sobre a lei dominical que vai sair no dia 2 de março, né? Eu creio que Vamos ver. por aí for. Queria falar sobre esses dois temas, mas eu creio que nós vamos ficar, se calhar, se nós tivermos tempo para fazer, o segundo falaremos. Se não falaremos hoje, vamos falar no próximo sábado, mas eu creio que o próximo sábado já seria tarde. Ok? Pois. Para- Dia 2 de março é já a segunda-feira. Exatamente, para Segunda-feira. porque o que que... E eu creio que isso tem que ser falado. Mas para a semana falas melhor ainda, se saiu ou não saiu, Deus não vou Não, se nós falarmos, não, é bom quando alguém faz uma provisão, temos que falar antes de acontecer. E nós vamos ver por quê, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Timóteo, eu creio, ok? E nós precisamos... Primeiro Timóteo, capítulo 4. Mas verso... Qual é o capítulo? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ok? São dois sinais proféticos que nós precisamos ter em conta. Okay? Primeiro, aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, ok? Então nós precisamos compreender claramente que esse é um dos sinais dos últimos tempos. Agora, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Verso 1, que é que diz-nos? Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora, a grande questão é, estamos nesse tempo trabalhoso, no tempo trabalhoso ou não? Sim. Por aquilo que nós vimos no vídeo, nós estávamos a ver principalmente acontecendo na China. E estando na China, a maior parte dos caras estava tranquilo, que não vai chegar aqui, okay? Ou pensavam que não chegaria tão rápido. E nós estamos a ver a chegar. E nós vimos o impacto que estava acontecendo na China, e aqui vai ser
Como? Vai ser diferente? O que é que achavam? Na Itália já começaram, eu estava lendo, disseram que já fecharam 10 cidades. Eu estava na Não sei se é por isso, é normal chegar aqui. Exato. Mas eu estou convencida que isso deve ser eles que fizeram. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. 10 cidades fecharam, mas o que é que... Tem outro vídeo que você vê que quando a cidade está fechada, automaticamente há uma procura de alimentos Sim. concentrado no quê? Sim. Onde? Nos centros comerciais. Claro. Tem um vídeo aqui, eu não vos mostrei, mas claramente vê filas de pessoas enormes e a polícia tentar controlar para ver se entram lá na coisa. E depois, o que é que acontece quando é assim? A comida Desaparece tudo. desaparece. Então, se nós estamos doentes, estamos metidos em casa, a pessoa tenta ir buscar qualquer coisa para comer. Não vai Na tudo. Itália... Mas depois a comida também não entra, porque estava a fechar a cidade. Por isso mesmo, desaparece tudo, fica tudo sem nada. E agora? Depois morre de fome. Exato. O que é que isso vai causar na mente nossa e das pessoas que vai estão... causar uma crise económica. E Também. é só crise econômica. Nós vamos ver. Primeiro crise econômica, crise social. Sim. Ok? Por quê? Porque vai haver o quê? As pessoas vão ter que assaltar em busca de comida. E eu creio que Deus está mostrando, principalmente nós cristãos, alguma coisa. Para nós sairmos para semear as nossas coisinhas. Exato. Deus está mostrando alguma coisa através de tudo isso que está acontecendo. Ok? Primeiro, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Eu creio que toda a gente conhece o texto, mas o tempo em que nós estamos a viver tem feito com que as pessoas tenham desprezado o quê? Profecias. Então, se nós desprezarmos a profecia, o que vai acontecer conosco? Corromper. É o que acontece. Exato. Provérbios capítulo 29, verso 18. Eu creio que tudo isso que nós estamos a viver com o coronavírus, Deus está a falar-nos através dos acontecimentos que têm acontecido. Mas eu creio que daqui a pouco as pessoas vão dizer, ok, isso tudo vai voltar para trás. As pessoas vão dizer, eu sabia que isso ia passar e tudo mais, a vida fica tudo tranquilo, ninguém vai tomar decisão para fazer nada. Mas o que Deus está mostrando no coronavírus é o que vai acontecer quando sair a lei dominical. Nós não vamos ter acesso, não poder comprar e vender, nós não vamos ter acesso. Exato. Nem para sair, nem para... Eu já tenho lembrado disso. Exato. Então, nós estamos a ver isso e nós dizemos, isso vai passar daqui a pouco, mas... Isso passou na minha cabeça. Se isto agora não deixam, quando chegar a essa altura também não deixam, como é que a gente sai? Exatamente. Porque se está a fechar a cidade, quando sair a lei dominical, nós precisamos saber... A questão da lei dominical, antes da lei dominical virá revolução nas cidades. E como é que nós podemos escapar se as cidades são todas fechadas? Por isso tinha que ser antes. Exatamente. Provérbios capítulo 29, verso 18, nos diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Guarda a lei, esse é feliz. Aquele que faz o quê? O que guarda a lei Guarda a lei é feliz. é feliz. Eu dizer verdade. Agora, a grande questão, nós já vemos aqui que a profecia aqui está ligada com a guarda de quê? Da lei. Então, uma das coisas que a profecia nos lembra é fazer-nos buscar guardar a lei. Tome nota, porque isso é muito importante. Salmos 74, verso 9. Salmos 74, verso 9. É impressionante que muitos pregadores, principalmente pastores, eles dizem que nós devemos seguir o método de Jesus. Realmente devemos seguir o método de quem? De Jesus. Mas
Nós, a maior parte de nós estamos a seguir método de Jesus em fazer ecumenismo. Como se fosse coisa que Jesus fez ecumenismo. Salmo 74, verso 9, o que é que diz-nos? Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Já não há quê? Profeta. Nem há entre nós quem? Alguém que saiba até quando isto durará. Nós estamos a ver todas essas coisas acontecer. E nós não estávamos a ver ninguém a dizer o que está aí a acontecer e até quando isso durará. Já não vemos sinais, não quer dizer, eles estão aí, mas as pessoas já não ligam. Exato, os sinais estão aí, mas não falam mais disso. É como se não dissem. E parece incrível, tanta religião que há, o que é que elas estão a dizer neste momento? Exato. Não ouço nenhuma a falarem nada disso. Só dizem que Jesus está a voltar. Não, mesmo nós, os adventistas do sétimo dia, que devemos saber, nós é o único povo que sabe disso e nós estamos a dormir. Aqui, porque o texto está dizendo, já não vemos os nossos sinais, o povo de Deus falando, e já não há profeta, isso é no meio do povo de Deus. Nem há entre nós, está compreendendo? Nós quem? Povo de Deus. Há alguém que saiba até quando isto durará. Mas quando se fala mensagem direta, como é que é a mensagem direta? Não é dizer direto ao povo? Exatamente. É o que o casal faz. Exato. Fazer o direto ao povo, e nós precisamos saber como é que devemos fazer então. E todos têm a Bíblia, não é? Exatamente. E eles têm feito, sem dúvida nenhuma. Eles têm feito. Têm feito. É vergonha. Okay? Então, a Bíblia diz-nos claramente, mas se nós começarmos a analisar tudo o que eles falam, nós, a nível da palavra de Deus, Espírito e Profecia, a coisa que eles falam é errada. E nós precisamos saber isso. Okay? Por isso nós precisamos estar bem atentos. Okay? João capítulo 13, verso 19. João capítulo 13, verso 19. Tem o Senhor Jesus e Salvador. Okay? E a profecia. Okay? João capítulo 13, verso 19. Alguém para ler? Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ok. Então, Jesus diz-nos algo antecipadamente para quando acontecer, para nós crermos que quem é Ele, ok? Que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, ok? E que Ele também é Deus, eu sou, ok? João capítulo 14, verso 29. João capítulo 14, verso 29. Jesus está ensinando-nos que a profecia tem como objetivo afirmar nossa fé nele. Diz a mesma coisa. Com alguma coisa diferente. Nós Diz precisamos... agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Ok. Para quando acontecer, não, aqui diz... Vós acrediteis. Acrediteis que eu Eu tenho essa visto. sou. Na sua tradução, Sim, cabo a minha 3. tradução diz. Acho que é Eu disse 14 a 29, né? Exatamente. Mas este é João Ferreira de Almeida corrigida. Eu vos digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Agora, então Jesus nos diz algo antes de acontecer. E quando acontece, nós devemos acreditar. Imagina se nós também esperamos para isso acontecer, depois para acreditar. Já é tarde demais. Temos que acreditar antes. Conhecerão. Ser fé. E eles, quando acontecer para vós acrediteis, aqui está falando que toca a ele também. Ok? Quando acontecer, Mas- já aconteceu, já não é nada. Já não é profecia, é história. Ok? Mateus capítulo 24, verso 7, todos já conhecem esse texto. Ok? 24 é o profético das Sim. coisas do fim.
Mas antes de nós lermos esse texto, desculpe, vamos ler Marcos, capítulo 1. A vinda do Filho do Homem. Antes de lermos Mateus, capítulo 24, vamos ler Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Okay? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ok. É muito importante. Jesus disse, depois de João ter que sido preso ou entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino. E o que é que ele diz na sua pregação do Evangelho? O tempo está cumprido. Ele diz que o tempo está cumprido, O reino de Deus. o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, se nós vamos seguir o método de Jesus, o que é que diz? Acima do seu diz o seguinte: a nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciado pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. Então, quando ele diz, eu digo-vos antes de acontecer, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Então, ele está dizendo o quê? Se nós notarmos para essa profecia, que tempo que está cumprido que Jesus está a falar aqui? Isso é desejar todas as nações, página 155, parágrafo 3. Que essa é a versão brasileira. Que tempo está cumprido aqui? Quando Jesus chegou, não foi? O tempo do nascimento dele. Você quer dizer que o tempo houve do decreto para construir que reconstruir Jerusalém, ok? E por aí fora, e até o nascimento e o batismo do Messias. Então, do Messias. Ele, quando chegou esse tempo, automaticamente ele disse: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Okay? Apontava para ele, aconteceu. Exatamente. E o que é que aconteceu? Quando ele diz que o tempo está cumprido, você quer dizer que ele andou a estudar a profecia e ele viu a necessidade de quê? De um arrependimento da parte do povo. Então a profecia, ela tem que estar ligada ao arrependimento. Há uma obra de arrependimento. E se nós vamos arrepender do quê? Nossos pecados. Muito bem. Se nós vamos arrepender dos nossos pecados. Agora, não esqueçam isso. O que nós estamos aprendendo muito, nós estamos ouvindo muita gente dizer: o tempo está no fim, mas a necessidade de um arrependimento dos nossos pecados não é chamado a questão. Então, voltemos para trás, Mateus capítulo 24, verso 7. Mateus capítulo 24, verso 7. Por que tanta agitação no que toca às doenças? Ok? O que a profecia tem nos a dizer sobre isso? Verso 7. Sim, o que é que diz? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ok. Agora falta alguma palavra aí que você na sua tradução não tem. Não tem? Não. E haverá fomes, terremotos em vários. Eu tenho pestes, mas é no outro lado. Pode ler? No outro lado? Ah, tinha que ser nesse texto. Eu tenho outro versículo. E acho que há outro versículo a dizer isto, mas neste não tem. Mas esse tem que ter, porque é muito importante. E Jesus está a dizer que nos últimos dias, antes da sua vinda, haveria que? Portanto, se levantará nação contra nação. E está a dizer algo antecipado. Nação contra nação, reino contra reino, ok? E haverá fomes. Tem havido fomes? Tem. Pestes? Tem havido? Agora estamos a ver isso em grande escala. Terremotos em vários lugares.
Preste bem atenção. Jesus disse, eu digo antes que aconteça, para quando acontecer, vós acrediteis. Então, é tempo para nós acreditarmos ou não? A palavra de Deus também diz, o que Ele disse que vai acontecer, a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Exatamente. Vai tudo acontecer. Quando diz não volta vazia, Não. não volta vazia no sentido do resultado que vai produzir. Se eu aceito ou não, se eu rejeito. De um jeito ou outro, ele envia a palavra, mas já não volta vazia. Ou eu aceito ou eu vou lutar contra. Por isso vai produzir um resultado. É por isso ele se lança o seu pão sobre as águas, pode levar tempo, mas ele vai dar quê? Produzir fruto. Agora, preste bem atenção. A maior parte de nós, os cristãos, nós lemos verso 8, e esse verso 8 faz a maior parte de nós relaxarmos. O que esse verso 8 está dizendo? É o princípio. É o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio de quê? Das dores. Então, toda a gente vai ler e vai dizer, Para lembrar que está no início ainda. é princípio das dores, é princípio das dores. Mas, é por isso que nós não podemos ser leitores superficiais. Porque o princípio da dor que está aqui a dizer, de dores que está aqui a dizer, está a falar de dores de parto. E se nós estudarmos a profecia, comparando o que passar anos atrás, a comparar com hoje, nós vamos ver que já não é princípio das dores. Porque a intensidade e o impacto que isso tem causado é tremendo. Está no final das dores. Então, se nós vamos compreender que a palavra dores aqui quer dizer dores de parto, aqui nós vamos ver que está no fim das dores. Já não é princípio das dores. Sim, no princípio já não pode ser. E tudo isso está a acontecer, mas o que Jesus vai dizer? Em resultado a isso, o que vai acontecer? Verso 9. Sejamos falsos profetas. Não, verso 9. Nova. Diz, então... Sereis atribulados. Seja atormentado e matar. Agora presta atenção. Por causa dessas coisas que está a acontecer no verso 7, vai dar o quê? A perseguição do povo de Deus. Então Jesus disse, vocês estão a ver isso? É tempo para você fazer alguma coisa, porque a perseguição está vindo para vocês. Pois dizem que as coisas que estão a acontecer e a gente está a dizer, né? Exatamente. A perseguição está a vir para o povo de Deus. E muitas vezes, é uma pena porque... A pessoa diz, eles em vez de dizer, eles estão a dizer porque está escrito, estão a tentar advertir. advertir a eles, é ao contrário. Mas Eles não gostam e Mas isto é perseguem. mais sério que aquilo que a gente leva as coisas assim, não muito a sério, mas o que está aqui a dizer é para pensar, porque está aqui a dizer, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Exatamente. Odiados e vos matarão. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, como nós estamos num contexto agora de ecumenismo, a união de todas as igrejas, ok? E parece que não vai haver perseguição. Mas nós vemos esses sinais que Jesus está a dar. Jesus está a dizer que então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E eu sempre estou a falar aos irmãos, se nós sentarmos a estudar esse texto, quando ele diz por causa do nome de Jesus. Porque a questão aqui que está se a colocar, Jesus disse, vão perseguir-vos por causa de quê? O nome. O que é que o nome de Jesus tem a ver com... Tem a ver pregar a mensagem de Jesus e seguir Jesus o como diabo deve odeia o ser, nome dele. são odiados porque as pessoas não estão de acordo. O inimigo odeia. Sim, mas toda a gente diz que está a seguir Jesus. Hã? Pois, Toda a mas gente isso é- diz que está a seguir Jesus. Sim, Vamos todos Mas o unir. inimigo sabe quem é dele mesmo dizendo. Agora, se nós estudássemos na Bíblia, porque o que é ecumenismo? Toda a gente está a unir em nome de Jesus, vamos unir em nome de Jesus para que o mundo possa crer que nós somos enviados por ti e por aí fora. Mas Jesus disse aqui, vão nos odiar por causa do seu nome. Mas se toda a gente está unido, vão odiar quem? Aqueles que não se unem, Os eles que sabem não que se vão unem. seguir. Os que não se unem. Mas eles não se unem por quê? Faz os mandamentos do sábado, dessas coisas. Mas dizem, não, As o que é pessoas que... sinceras, são sinceras
e fiéis à palavra de Deus. Porque relacionem eles. Então, mas aqui diz por causa do nome de Jesus, se como a Bíblia responde ela mesma, nós devemos estudar o que é que significa o nome de Jesus. Ou não? Nesse mesmo que eu Sim. Aí também não Ok. Tá bom? Sim, é assim que nós estudamos. Foi o que Ok. aconteceu com os discípulos lá. Exatamente. Agora, vamos abrir Mateus capítulo 1. Vocês conhecem Mateus capítulo 1, né? Vamos tentar ler um bocado o nome, o que é que significa o nome de Jesus aqui. Ok? Mateus capítulo 1, verso 23. O que é que diz? Este que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ok, Emanuel quer dizer Deus conosco. Até agora, todo mundo diz que ele tem Jesus. Os cristãos, né? Tem Jesus com ele. Então, se toda a gente diz que tem Jesus com eles, quem vai odiar outro por ter Jesus com ele? Não tem sentido. Está compreendendo? Vamos para o verso 21. Muita gente diz que Jesus está a voltar e isto não quer. Exato. Vamos para o verso 21. Não esqueçam dessa citação aqui de Jesus, que nós lemos há pouco tempo. Vamos para o verso 21. O que é que diz? Mateus, Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, vamos parar para... Nessa união toda que está havendo no mundo, entre os cristãos, eles não creem que Jesus veio salvá-los dos seus pecados. Mas sim que Jesus veio salvá-los nos seus pecados. Está compreendendo a diferença? Salvar do e salvar no. Se essa casa está ardendo em fogo, se eu disser que Jesus veio salvar-me na casa, eu até tenho assim, a minha tradução. ele vai ficar aqui comigo. A minha tradução. Agora, se ele vai salvar-me da casa que está ardendo, ele vai ter que tirar-me para fora. A minha tradução Sim. diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ainda A bem. minha tradução está assim. Salvará dos pecados deles. Vai tirar eles do pecado deles. Tem que ter uma ação de tirar. Agora, se nós continuamos a pecar no nosso pecado, continuando pecando, vamos pedir perdão sempre, mas continuando nele, você quer dizer que eu não fui salvo? Jesus chama-se Emanuel, Deus conosco. Seu nome quer dizer que Jesus ele vai salvar-nos dos nossos pecados, dos meus pecados. Vamos ver o que é que Cristo está ligado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O que é que diz-nos esse texto? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É bom, mas aqui está o nome desse Senhor que está ali, é o quê? Cristo, né? Sim. Ele disse, todavia, o fundamento de Deus fica firme primeiro, não abala. E apartaram-nos das Ele diz, tem este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. injustiça. Ou da injustiça, da iniquidade e do pecado. Você está compreendendo a coisa? Por que vão odiar por causa do nome de Cristo? Vai haver um povo que está com Jesus de tal maneira e que eles serão salvos do pecado deles por Jesus e eles vão vivendo constantemente afastando do pecado. Por isso que não haverá união na mentira, na falsidade. A luz não pode ter união com as trevas. Exatamente. Simplesmente isso. E não estou a falar para fora, estamos a falar para dentro. Sim. A começar no nosso lar, para dentro da igreja e por aí fora. Outro nome de Jesus. Falta mais um. Ele tem vários nomes, né? Vamos ver o que o nome de Jesus está sempre ligado. João capítulo 14. Todas já conhecem esse verso. João é primeiro João. Sim. João capítulo 14. Toda gente conhece esse verso. Verso 6. O que é que diz?
Jesus disse-lhes que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Mas somente quem tem Ninguém filho vai ao Pai senão. é que tem vida. Exatamente. E eles já não aceitam Jesus como sendo filho. Exatamente. Há tantos caminhos e pessoas que pensam por todos os caminhos vão lá ter. Mas Não, não. não, não. Só Diz existe. expressamente que Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a escada. O ideal de irmão novamente? O mundo hoje é muito religioso. Já não aceita Jesus como sendo filho. Ah, exatamente. A maior parte não aceita Quem tem Jesus filho como... é quem tem vida. Exato. Não é quem tem um... Exato. Não aceitam Jesus como filho, então ele não tem a vida. Ok? Primeiro João diz que é exatamente. E nem é como se Ele seja Deus também. Exato. E outra coisa, Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade aqui diz a verdade no seu tempo presente. Não a verdade no passado. Ele é a verdade presente. Sem Jesus não há vida. Não há E é interessante que hoje na igreja, sem Jesus não há vida, como o irmão Não diz. há vida. E hoje em dia, no meio do povo de Deus, nós falamos e nós cremos na verdade presente, automaticamente, a maior parte é perseguido e escapa da igreja. Também não interessa se chegar na igreja ou não. Interessa lá em cima. Sim, mas a irmã não está a ver o contexto que está a ver. O contexto é que Jesus disse, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E se na igreja nós falamos da verdade, de acordo com a palavra de Deus, é expulso, é escado por aí fora. As pessoas já não querem parar a ouvir o irmão a mostrar o ponto de vista bíblico. Eles não querem parar. Se não está de acordo com aquilo que eles estabeleceram, é escado. E porquê? Porque começa de cima. Exatamente. O próprio pastor não ensinam assim. E então não querem ouvir. Dizem Exatamente. logo, o pastor não diz isso, o pastor não fala assim. Mas aí é que está, e vai resultar na perseguição em breve. É Se isso eles que não nós são estamos ensinados assim, como é que eles querem ouvir? Exatamente. Não querem. Então, compreendemos onde nós estamos aí, porque agora nós estamos a dizer toda a gente vai... Estamos aí. Mas a profecia não tem como objetivo de separarmos, mas sim unirmos. Okay? Por isso Jesus diz, na vida trazer paz à terra na espada. Exatamente. Alguma coisa foi, não é? Porque é sogra contra sogra, a nora contra a sogra e contra os pais. Exato. É tudo porque ninguém está de acordo. Pai contra filho, filho... Exatamente. Mas não é porque Jesus queria fazer o quê? Ele queria unir as pessoas e queria salvar a todos. Queria salvar a todos. Agora, no nosso coração nós não queremos Nós unir. não queremos união e não queremos fazer vontade de seguir o As pessoas exemplo querem de união. Jesus. Uns querem seguir Querem, mas como é que queremos união? Mas não conseguimos essa união se não fazemos. Vamos abrir 1 Crônicas, Não capítulo... fazemos a vontade de Jesus e não seguirmos os conceitos dele. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Nós precisamos compreender esse texto aqui bem. Segunda de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 32. Alguém para ler? E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. É isso? 12 quê? Isso mesmo, exatamente. Era 12 quê? 32. 12, verso 32. Agora vamos ver se nós compreendemos esse texto. Ele diz assim: e dos filhos de quê? De Issacar. Agora, Issacar faz parte de quê? Das 12 tribos de Israel. E quando você vê no Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, essa tribo está lá, ok? Faz parte. Diz que saiu uma. Mas não é essa. Saíram duas, mas não é essa. Issacar está presente. Saiu Efraim, que não vai estar lá, e Dan, eu creio que não está. Acho que era também. Agora, aqui claramente nós vemos que Issacar é uma das tribos de Israel. O que é que diz que esses homens lá, 200 deles eram o quê? Eram o quê? Chefes.
Mas ele chefe em quê? Durante 200 chefes e todos os seus irmãos são... Por que eles eram chefes? Eram peritos da ciência dos tempos. Ah, muito bem. Muito bem. Eles eram peritos na ciência dos tempos. Se nós tivermos que trazer isso espiritualmente para nós hoje, quem são esses que pertencem à tribo de Issacar? Profetas. Os profetas, exatamente. Mas a nível espiritual, no mundo espiritual que nós estamos a viver hoje também, tem que aplicar o povo de Deus, irmão. Eles, o povo de Deus, os profetas. Para hoje, essa aplicação tem que ser aplicada aqui, a Adventista sétimo dia. Porque eles foram dados todo tipo de profecia. Agora, eles eram o quê? Peritos na ciência do tempo, com que objetivo? Olhem para o texto. Para saberem o que deviam fazer. Para saberem o que Israel adventista do sétimo dia devia fazer. O que é que nós estamos a fazer com a profecia que Deus deu? Estamos a unir-nos com o papado. Estamos a desunir-nos, não é? Satanás, o que é que está a fazer? Está a destruir-nos por dentro e a unir-se com o papado. Com a besta mesmo. Satanás está a unir-nos com ele. Com a igreja apostadora. Com o sistema apóstata. Então, por isso que Salmos, vocês compreenderam agora Salmos, que nós lemos, 74, verso 9, que não há mais sinais, não há mais profeta. Deus deu-nos toda a profecia para nós sermos profetas nesse mundo agora. Não é porque nós vamos aliviar alguma coisa, porque está tudo já revelado para nós. Está tudo escrito. Então agora tem que abrir os olhos também. Muitos estão abertos, mas tem que a gente vai fazer. Agora, nós precisamos saber o que é que devemos fazer. A serva do Senhor diz o seguinte: numa visão dada em 27 de junho de 1850. Se é 1850, para hoje são quantos anos? 170 anos. Muito bem. Meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Naquele tempo, passou 170 anos, quase terminado. E agora? Há 180 anos, imagina agora. É aí que nós precisamos compreender o contexto daquilo que nós vamos ler. Nós temos que precisar ler, nós precisamos compreender. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus? Essa é a pergunta que anjo fez a ela. Depois ela disse: foi-me indicada então a terra e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram o quê? A terceira mensagem angélica. Se há algum povo que nos últimos tempos abraçou a terceira mensagem angélica, esse povo é o povo adventista do sétimo dia. Isso foi no tempo de Miller, não foi? No tempo de Miller, eles não abraçaram a terceira mensagem angélica. Quem abraçou é a partir os que formaram a igreja adventista do sétimo dia. Depois, antes, no desapontamento, eles só tiveram a primeira mensagem e a segunda mensagem. Aí é como se as três Agora, a terceira mensagem agora. só é os adventistas do sétimo dia que receberam. Okay? Mas aí começou logo a primeira mensagem. Quando foi isso? Quando eles Sim, com eles é a primeira e a segunda quando eles se mensagem. organizaram. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para quê? Para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles, o quê? Pouco tempo para fazê-la. Agora vamos prestar bem atenção. Nós lemos que os filhos de Issacar, ok? São peritos na ciência do tempo, ok? Para saber o que Israel deveria fazer. Então, se nós não sabemos o tempo, nós vamos saber o que fazer?
Imagina, nós estamos a dormir, acordamos no meio da noite e nós não olhamos para o relógio. O que é que nós vamos fazer? Vamos comer? Vamos ir para o trabalho ou vamos dormir? Nós não sabemos o que é que vamos fazer se nós não vemos o quê? Não conhecemos o tempo em que vivemos. Já. Então, é necessário conhecer o tempo e o anjo diz-nos que o tempo está quase terminado. Qual é a obra que tem que fazer? A obra de preparação. Mas a obra que devemos fazer está aqui. Refletir como deveis a amorável imagem de Jesus. Lembra que nós estamos hoje de manhã? Que nós devemos fazer o quê? Seguir o exemplo de Jesus? Humilde, manso, abnegado, submisso. Seguir a Jesus é fazer tudo isso. O tempo tem que indicar que a nossa obra para fazer é grande, Em pouco tempo. mas é pouco tempo. E essa obra é que devemos fixar juntamente com o tempo. Porque não vale a pena encher-nos de muito o que está acontecendo, que é verdade. Mas se nós não estamos a ver que nós devemos ser como Jesus, estamos perdidos. Eu queria colocar uma situação aqui, não tive tempo para colocar. Você lê no Grande Conflito. Xeri, pega-me o Grande Conflito para você. É? Eu sabia o que fazer, só que não dá. A irmã sabia o que fazer? O meu grande conflito, Xeri, está aqui. O meu grande conflito aqui. É muito importante, eu preciso ler essa citação convosco. As pessoas neste tempo podem não querer nem irmã nem não White, como profetiza, não seguir os conselhos dela, mas como em Mateus 24 estava a falar na vida de Jesus e estava a dizer muita coisa que vai acontecer agora. Mas eles, se não creem, há pessoas que não creem no Espírito de Profecia, se for adventista não crer, ele não vai compreender nada que está na Bíblia. Agora, se não for adventista sétimo dia, ele vai compreender. Porque automaticamente, quando a irmã rejeita uma verdade, a irmã não vai compreender nenhuma outra mais que está lá. Por mais simples que ele esteja. Rejeita uma verdade e rejeita a outra. Sim, porque a pessoa rejeita, pronto. Está a rejeitar o trabalho do Espírito Santo, não é? Exatamente. Obrigado. Eu creio que essa passagem está aí no primeiro capítulo do Grande Conflito. Falando do ok. Página 30, ok? Do Grande Conflito. Já acharam? Peraí, eu vou tentar, peraí. Eu creio que vamos colocar aqui o texto aqui, já toda a gente lê, para não haver... É bom, nós não temos pressa, é que esse estudo, nós vamos com calma, porque nós precisamos preparar para encontrar com Cristo. E essa preparação não tem que ser nada correndo. Nós estamos na escola do profeta, temos que começar a ir devagar. Porque começar a correr, nós precisamos aprender rápido, mas não a correr. Aqui o grande conflito. Nós precisamos tomar nota do texto e começar a ajudar os outros, está em casa também. Aqui. O destino.
Talvez os certos. Deixa eu colocar o sistema diferente aqui porque. Durante 7. Ok. Você vai olhar aqui, né? Olha bem aqui, que nós precisamos olhar para aqui. Foi, voltou, expansão. Estou a tentar pôr. Ok, assim. Ok. Queridos, durante 7 anos, um quê? Um homem esteve a subir e a descer nas ruas de quê? Declarando as que deveriam sobrevir à cidade. Não é o que muitos de nós estamos a fazer isso. Vai acontecer na cidade. No mundo, vamos, não estamos a dizer? A declarar. De dia e de quê? De noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente. Uma voz dos 4 ventos. Uma voz contra Jerusalém ou contra a Adventista Sétimo Dia. E contra o templo, contra a igreja. Uma voz contra os noivos e noivas. Uma voz contra quê? É uma primeira coisa. Muitos estavam fazendo isso. Nós não estávamos, eu estava lá. Ele estava fazendo. Agora, o que acontece? Este ser estranho foi quê? Preso e açoitado. Mas nenhuma queixa lhe escapou do quê? Parece que é insubmisso, né? Não murmurou, não fez nada. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Ele morreu no cerco. Mas é mal ele morrer no cerco? Foi mal ele morrer no cerco? O cerco? Sim. Se ele estava preparado, se era de Deus, então fez. Não está a falar do próprio Jesus ou não? Não, não, não. Não? Não. 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 Jesus já tinha ressuscitado, ele ressuscitou e foi embora. E esse estava a pregar para fazer o quê? Para a destruição de Jerusalém que estava em Jesus pregou, disse que Jerusalém seria destruído no ano 70. Foi isso que ele ficou lá. E ele ficou lá a pregar para as pessoas.
Pois, mas ele também podia ter não. sido embora. Por Mas exemplo, ele próprio saído, não- para não morrer ali. Ele morreu no céu. Mas ele preferiu ficar, se calhar, para avisar as outras pessoas. E morreu. Pronto. Tchê, mas não é o que nós estamos a dizer, nós não podemos sair para campo porque temos que pegar na cidade. Sim. Mas esse não saiu ao campo, ficou lá a pregar. Pronto. Se calhar. Agora, mas o mal de tudo é o que vem aqui. A seguir. O que é que aqui diz? Então, cresceu. Nenhum quanto? Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Mas e esse homem que morreu lá? Não é cristão. Não é cristão. Não É? é cristão. Ele estava a pregar e fazer. E olha, de chicotearam ele, fizeram tudo. Ele não gritou, não falou nenhum insulto disso. Nem mal. Aos insultos, maus tratos, somente ele. Ai de Jerusalém. Ai dos habitantes dela. Pois, realmente, ali diz nenhum cristão, se não Porque sei. os cristãos, acho que eu já li isso. Eu acho que os cristãos eram para sair. Eram. A Bíblia diz: quando vir de Jerusalém secar, Sim, sai. para sair. Quem estiver no monte, não Porque deixa. Quem está no telhado, não deixa, vai buscar coisa na Porque terra. se foi lá morto e se foi apanhado no cerco, foi ele que não saiu. Foi contra a ordem. Por Não é? isso, ele foi contra a ordem. Ele disse que ele Eu já li alguma coisa. tinha que sair ou não? Tinha que sair. Então nós não recebemos ordem para sair. Sim. Mas nós dizemos: vamos ficar porque o meu marido não quer, ou minha filha não quer, ou minha esposa não quer, ou porque o pastor disse que temos que ficar para pregar o evangelho, todas essas coisas. Em vez de nós unirmos, o objetivo da profecia é fazer o quê? Unir para pegar o meio como sair. O pior é que quem tem possibilidades não sai. Mas nós não vamos olhar, toda a gente tem possibilidade. Primeiro, Deus é que tem possibilidade. E nós precisamos orar, porque possibilidade tem Deus. Possibilidade financeira, alguns têm. Logo. Mas nós não vamos olhar para ele, nós vamos olhar que nosso Deus tem tudo. E nós precisamos orar mais e pedir Deus para ajudar-nos sair. Porque logo, ele tinha a possibilidade de poder sair. Não, mas Deus foi lá e tirar ele. Tudo é possível. Agora, nós temos que orar para Deus tirarmos. Ele abre a porta. Mas nós temos que sair. Esse homem pregou o evangelho, mas ele ficou e morreu lá. Não ficou. E está a dizer que nenhum cristão. Então você quer dizer que ele não era cristão. Pois é. Por quê? O que é cristão? Nós vimos há pouco tempo. Cristão é aquele que vai fazer o que Jesus fez, viver como Jesus viveu. Cristão é seguir a Cristo. Exato. Cristãos alguns. Essa palavra cristão é diz, aquele que profere o nome de Cristo, aparta-se de iniquidade. Agora, Porque tem o seu selo. Não lembro. espero que ele não feche aí. Ok. Então, o tempo que esse homem estava a dizer, ele tinha que ligar ele ao quê? Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus. E o tempo que nós estamos a viver aqui, Jesus diz assim: sede, pois, vós que santos, assim como eu sou santo. Jesus, a amorável imagem de Jesus é que ele é santo e nós precisamos ser santos. Porque a Bíblia ensina-nos que sem a santificação ninguém vai ver Deus. Okay? Vocês conhecem o texto bem, né? Está onde? Hebreus, né? Hebreus 12, verso 14. Ok? Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou verá o Senhor. Então, se Jesus é santo, ele diz para nós sermos que? Santos. Você quer dizer que nós temos que entrar no processo da santificação? E santificação tem tudo a ver. Nós vamos ver como essa santificação tem que ser. Então aqui diz assim: para haver essa santificação, nós temos que experimentar uma morte para o mundo. E você lembra do texto que fala do amor ao mundo, né? Qual é o texto que fala do amor ao mundo? Primeira de João. Primeira de João, capítulo 12. 15, 16
e 17, 18, por aí fora. Ok? 1 de João Capítulo 1. Oh, perdão, capítulo 2. Não, capítulo 2. João 2,14. 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, compreendeu? Então, se nós amamos o mundo, não, temos que ser sinceros. Nós vamos ver se realmente estamos apegados ao mundo ou não. E tem um texto ainda que é em Tiago, Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, por isso, nós precisamos morrer para o mundo. No capítulo 16 também é importante, porque diz: porque tudo o que há no mundo É a concupiscência da carne, a concupiscência dos os olhos, a e soberba da vida. vida. Não Não é procede do Pai, Pai, mas procede do mundo. Tá bom, né? Então, o que é que nós temos? Amor ao ganho, amor à moda, amor àquilo que nós vemos, as festas e tudo mais. Até a alimentação de Babilônia, todas essas coisas é o que nós temos. E quando nós estudamos a profecia de Daniel, vocês vão ver que Daniel, para fazer face à crise que está diante dele, e vocês sabem qual é a crise que teve logo lá no capítulo 3. Primeiro, eles tinham que passar pelo teste de comida e bebida. Eles tinham que rejeitar esse tipo de alimento. E Deus deu-lhes sabedoria, e eles receberam uma visão que disse que Babilônia vai ser destruída. Ou não? Cabeça de ouro, por aí fora. Por isso, o reino vai ser destruído. E nós hoje temos uma mensagem que diz que Babilônia vai ser destruída também, ou não? Mas para isso tem que vir a reforma de alimento e por aí fora. Nós temos que aceitar essa mensagem. Se nós rejeitarmos, nós não vamos dar. Naquele tempo a Babilônia foi destruída, e agora a Babilônia é esta que estamos vivendo. Também a Apocalipse diz que é uma Babilônia espiritual que vai ter que cair. Sim, também. E cai mesmo, porque depois Jesus... Mas quem vai pregar essa Babilônia? E tem um povo que tem que pregar. Vocês estão a estudar Daniel, ensinaram vocês isso lá? Que para nós pregarmos a verdade, nós temos que aceitar a mensagem de saúde de Deus. Por que a mensagem não está sendo pregada na igreja? Tem alguma coisa a ver com a mensagem de saúde rejeitada? Tudo a ver. Mas as ordens vêm de cima, não é? Mas nós não seguimos homens, nós seguimos aqui. Se nós começarmos a seguir lá o que os líderes lá dá para nós fazermos, nós não vamos estudar a palavra dele nunca. Os pastores não pregam nas igrejas, estão a seguir ordens, é porque há ali uma ordem. Nós vamos ver porque que eles não pregam, nós vamos ver porque que eles não pregam aqui. Eles não pregam alguma coisa, Agora, nós precisamos ser como Jesus e temos pouco tempo, nós precisamos saber o que é que Jesus quer para nós fazermos, ok? Vamos abrir Romanos capítulo 13. Jesus vai dizer-nos, pelo Espírito dele, que estava no apóstolo Paulo, o que fazer. Ok? Romanos capítulo 13, verso 11. Toda a gente já abriu Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo e que já é hora de vos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ok, aqui presta atenção. Aqui ele diz claramente: e digo isto conhecendo o tempo. Não esquece, o tempo sempre. Conhecendo o tempo. Então, quem conhece o tempo, o que é que ele vai fazer? Tem que fazer o quê? Vai despertar do sono. Que sono que ele está? Não é esse sono físico que nós temos, é sono espiritual. Uau! Se alguém está a dormir espiritualmente, como é que chama sono? Espiritualmente falando, sono na Bíblia. Chama o quê? Morte. Então ele está morto espiritualmente. E não conhecendo o tempo, ele vai continuar morto espiritualmente. Não se faz nada para despertar. Nós mostramos ele tempo para despertar. O despertar chama-se reavivamento. Alguém está morto, alguém tem que reavivá-lo.
Então a profecia funciona como um meio para reavivar a pessoa. Por isso é que eu vou tentar escrever. Exato. Mas aqui é que está mal. Há três vertentes na igreja. Uma vertente fala, olha, a profecia está aí, vamos acordar e ficamos aqui. Outra nem cita que a profecia está acontecendo, ficamos a dormir. O que a maioria está fazendo dentro da igreja. Depois tem outra minoria que está a chamar para as duas coisas que nós vamos ver aqui. E isso nós precisamos ter em conta. Agora, isso é o verso 11. Nós precisamos despertar porque quê? Porque o tempo, a nossa salvação está mais perto que agora do que antes que aceitamos a fé. Verso 12. O que é que ele diz? A noite é passada e o dia é chegado. O que é que devemos fazer? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos da armadura de luz. Agora, verso 13 diz: andemos honestamente como de dia, e não em que? Glutonaria, que mais? Não em ideias, em honestidade, delícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Olha aqui bem, aqui diz claramente, eu não sei, a sua disse que lê o verso 13? Sim. Lê o seu verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ok. Aqui a palavra orgia que está aí dizer, aqui diz glutonaria. Então quando nós vamos ver orgia e glutonaria, você vê, eles andam de braços dados. De tanto comer, tanto, a mente da pessoa obscurece, eles entram a começar a fazer coisas que entram em orgia. Quando vocês vão ver Israel, quando eles apostataram lá no deserto, o que foi? É pela dança, pela orgia, a nudez e tudo, e comer e beber. Criaram codornizes, olha, os codornizes ficaram ambientaladas. E nós estamos nisso a fazer hoje. Nós estamos nisso a fazer, a comer como nunca, a beber como nunca e a vestir, porque hoje é nudez só no meio do povo de Deus. Orgia. Nem na que desonestidade, há muita desonestidade, desde cabeça para o fim, abaixo. Nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, é o que há no meio de Deus, do povo de Deus, perdão. Verso 14. O que é que devemos fazer? Mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado do quê? Da carne na sua quê? Então vamos revestir de Cristo e não preocupemos com o que nós gostamos. É o que o texto está dizendo. Se eu gosto de comer chocolate, eu não tenho que preocupar com ele. Mas se eu gosto de comer carne, eu não tenho que preocupar. Eu tenho que fazer o que Deus disse. É tempo para fazer isso. Pensar se as pessoas gostam se Exato. Porque nós estamos a falar de coronavírus, essas coisas de peste que está acontecendo. De onde que vem essas pestes? Vem do ar? Vem do ar. Mas como? Só do ar? Vem também do que comemos. Vem do que comemos, porque na profecia já disse. Se nós vamos estudar a profecia, nós vamos ver só um texto profético. Eu poderia dar dois. Comemos tudo que vem à nossa frente e não temos cuidado com nada. Vamos para Jeremias capítulo 12. Comemos alguma coisa. Tu quer não comer, mas isso se calhar deve alguém que mandou para lá. Também está escrito isso. Não, vamos para Jeremias capítulo 12 primeiro. Nós precisamos compreender algo aqui. Jeremias capítulo 12. Tome nota. Jeremias capítulo 12. É um texto aqui que eu preciso. A queixa de Jeremias. Capítulo 12, verso 3 e 4. Ok? Eu vou tentar ver aqui algo muito importante, mas vocês vão
Vão lendo esse texto para mim, faz favor, que eu preciso ver algo A aqui. partir do número 3. Sim. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Verso 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo. Por causa da maldade dos que habitam nela. Endurecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Ok. E o que é que o texto lá está dizendo que toca a doença? Você não olharam o texto? Sim, mas é o Senhor que tu me conheces. Ele diz, até quando? Verso 4. Até quando estará de luto a terra. Se terra está luto, está triste. Quem está triste está a lamentar, não é? Sim, e secará a erva. A terra. E secará a erva de todo o campo. Por Pergunta. causa da maldade. Por causa de quê? Habitam nela. Da maldade. Essa terra tem maldade ou não tem? Tem, não tem. E a terra está sofrendo, não está? Tá. Se as ervas estão a secar, isso quer dizer que vai haver mais que fogos, ou não? Ela está gemendo. Ok. O que mais? Perecem quê? Os animais e as aves. E as aves? Estamos a ver os animais a perecer, eles perecem de quê? De doenças. As aves estão caindo do céu, mas isso aparece na notícia, milhões de peixes, por aí fora, poderia mostrar as fotos todas, depois nós vamos ver. Mas não hoje. Ele disse, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. E se vocês lerem Oséias também, capítulo 4, ok? Outra profecia, tudo. Jeremias é um profeta, Oséias é outro profeta. Tudo a dizermos que no fim do tempo o mundo estaria na condição que estamos a viver hoje. E nós, como povo de Deus, vemos isso e continuamos a fazer o mesmo. Eu tenho marcado o número 6, o versículo 6 e 7. Tenho marcado. Capítulo 4 de Oséias. 6, 7 é outro. O meu povo foi parecido. Está a ser destruído. Mas eu estou a falar do verso 1 a verso 3. Agora, se você ler em contexto, capítulo 3, verso 5 diz, depois, capítulo 3, verso 5 diz assim, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a David seu rei. Não está falando que vão buscar Davi, Davi está morto. Está dizendo que vão buscar quem? Jesus, filho de Davi, seu rei, ok? E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. No fim dos dias está dizendo que é no fim do tempo. Então o contexto é para o fim do tempo. E o texto continua, verso 4, capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque não há verdade entre nós. Não há verdade, nem amor, Nem, conhecimento. ainda bem que você diz, não há amor, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Isso nós vemos tanto no mundo como no meio do povo de Deus. O descomor quase todas das pessoas esfriará. Exato. Verso 2 diz que só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, ou por causa disso, o que é que acontece? A terra se lamentará novamente. Eu tenho de terra está de luto. É isso mesmo, ela está de luto, ela está triste. Mora nela, E desfalece. qualquer que morar nela desfalecerá. Os animais do campo e Com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar serão tirados. E nós estamos à espera que Jesus vai descer para tirar o peixe do nosso prato. Ele já disse que já é tempo para tirar. Está muito doente. Dos tempos nem carne nem peixe. E nós vamos ver essas doenças que estão a vir, povo de Deus, muitos vão ser afetados por isso, porque não estão ouvindo o que Deus diz. E nós vemos aqui, uma é por causa da maldade, do pecado e tudo mais que está acontecendo, com que todas essas doenças venham para o mundo animal e... Ok? Mas aqui diz-nos claramente
que tudo isso acontece, que está a acontecer, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ver daqui a pouco quem? Satanás aparecer como grande médico. Diz assim, ao mesmo tempo em que aparecem os filhos dos homens como que? Grande médico. Ninguém está tendo solução para essas doenças que estão aparecendo. Que pode curar todas as enfermidades. Satanás, o que vai fazer? Trará moléstia também. E o que mais? Desgraças até que as cidades populosas se reduzem a ruína e desolação. Está a fazer você fechar a cidade, está a ver o que está acontecendo? E quem vive na cidade está metida nela. É cercado. Já está a mostrar que isso é só documentário do que vai acontecer Esse é daqui o a começo que pouco. as pessoas nem notam nada ainda. Ah, não nota? De conhecer todo aparato que está havendo no mundo. Não está a notar? Nós não estamos a notar, nós adventistas. Nós não estamos, mas Não estamos a notar porque nós não estudamos isso. Não, mas as pessoas do mundo não são adventistas não notam nada. Ah, não, eles vão notar mais do que nós. Nem pensam. A maior parte do mundo que está a ler isso, eles vão notar. Deixa eu ver o meu marido quando E às diz. vezes pessoas que não são crentes dizerem coisas que nós devíamos dizer. Exato. Eles notam. Porque eles notam, porque eles têm... Eles notam, mas vai dizer que Jesus está a voltar, dizer que não. Tia, sabe por que seu marido não nota? Ele disse, nós falamos, não cremos. Diz se o povo de Deus não fala, as pedras falarão. Exato. Então, olha, os outros falam. Vamos prestar bem atenção. A profecia está cumprida. Mesmo agora, ela diz, está ele em atividade nos acidentes e calamidades no mar e na terra, e nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivas, nas tempestades e inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder. Olha, a Austrália foi um exemplo disso. Exatamente, eu vou avançar rápido porque a questão não é hoje, é isso, mas eu quero mostrar da doença. Ele é assim, destrói a seara que está a madurar e cega-se que? Fome, angústia. O que ele faz? Comunica ao ar infecções que? O que acontece? Milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Está acontecendo ou não está acontecendo? O que nós estamos à espera mais? Ou não vamos fazer como esse homem que está ali, ai Jerusalém, Jerusalém, ai Jerusalém, nós não estamos a preparar para sair de Jerusalém. Eu creio que nós vamos ficar aqui hoje, nós precisamos ler um texto bíblico, e nós vamos pegar novamente onde nós paramos, que vocês têm que lembrar que é Romanos capítulo 13, que nós ficamos outro dia. Nós estamos a ver tudo isso acontecer e é tempo para nós clamarmos a Deus. E eu queria falar algumas palavras sobre aquilo que eu disse realmente, sobre a lei dominical que vai sair 2 de março, ok? Porque há um casal, eu fui ver o vídeo um bocado para... Eles dizem que ele recebeu uma visão e foi mal interpretado, foi sonho, visão. Foi mal interpretado, mas depois chegou à conclusão que não era a tal data que ela tinha sonhado, agora é mais, a data em vez de ser mais alongada, abreviou ainda. Então ficou para 2 de março, que a lei dominical vai sair. Okay? Olha, só por aí eu não acredito, sabes porquê? Porque se fosse um sonho verdadeiro da parte de Deus, Deus não se engana nem dá coisas erradas. Ok, deixa-me tentar colocar um bocadinho. Logo, sim, pode falar. E Então... foi a interpretação dele que errou. Não tem nada a ver com Deus. mas o que ele fala para as pessoas acreditarem, ele tem que falar a verdade. Não pode estar a dizer uma coisa hoje e amanhã outra. Isso não se acredita em pessoas assim. Não. Deus vai dar sonhos assim? Eu não sei, Mariana. Não, a
só estou a falar, não estou a dizer que sabe. Não sei. Eu falo é que eu é que... É uma pergunta que fica no ar. Eu não acredito que Deus dê sonhos assim. Deus dá sonhos como Eu não digo deve nada ser. porque eu não estou lá, não sei o que é que as pessoas passam, o que é que acontece, não. Eu não digo nada. Só digo pronto, eu acho que a gente isso. diz aquilo que vê, mas não quer Saudamos dizer... do Pai de Cristo, que habita nos nossos corações, não precisa eternamente, amém? Peraí. Irmãos, Eu sei, nesse dia de vamos hoje escutar. eu quero relatar para os irmãos que o decreto dominical não vai sair em maio, como eu tinha falado antes, mas sim em março. Quando eu coloquei o vídeo no canal Profecias Finais, que o decreto dominical ia sair em maio, muitos irmãos comentaram que estava crendo no sonho, mas eles interpretaram que Eles têm um canal chamado Profecias Finais e esse canal tem 80 mil, se não me engano aqui eu vi lá bem, Seguidor. seguidores. Olha o nome dela. Até agora Deus o último. Silene. Deus Silene. É? Deus Helena, é o Ok. nome dela. Isso é ela, depois tem o marido também que diz agora, Deus mudou ele nome, tornou Elias, qualquer coisa. Escuta, e viste agora o último vídeo deles? O último. Não, eu não vi o O último. último ele está mesmo a dizer que Deus, na Bíblia, está a falar dele. Ah, Um homem- é aquele que tu mostraste, né? Um homem das gaguejante, pedras um homem simples, gaguejante. Exato. Deus no final vai também servir de pessoas simples, não é? Isso sem dúvida, a questão não é, aí é que está o engano, ele, e outra coisa, eu tenho uma pena que eu não tomei tempo para colocar todas as citações que veio na minha mente que era para colocar, mas eu creio que temos que trabalhar sobre isso, mesmo depois de passar, mas eu tenho que dizer algumas palavras para algumas pessoas que já estão todo excitados a pensar que Eu também não estou estava... dizendo que seja verdade, porque isso é já e uma pessoa... Ah, já não está dizendo isso. Mas não está bem, também não estou dizendo que seja já. Não, olha, está vendo? Aí é que está a coisa. Nós temos que estar preparados como se fosse coisa que nós vamos morrer hoje. Temos que estar, mas eu falo. Como se fosse coisa que vamos estar morrer hoje. É por isso que temos que estar preparados. E preparação para Deus não é aquilo que eu vou fazer, o que eu entrego no coração de Deus já. E depois fruto é o que vai se ver. Ok? Por que eu estou a falar isso? Porque eles, se fosse um casal simples que não está a ser seguido por quase ninguém, mesmo valeria a pena falar. Mas eles estão a seguir por 80 mil, não é pouca coisa. E 80 mil a crer que a lei dominical vai sair dia 2 de março, Mas deve ser a crer. eles precisam ser esclarecidos. Então, mas há muita gente que chama nomes e está contra eles, não é? Toda a gente está... Sim, mas quem está inscrito lá é porque confia naquilo que está ali. Porque eu fazer parte de um canal, eu tenho que confiar naquilo que a pessoa está aí falar. Não, eu não penso bem assim. Uma pessoa pode estar a ver, não quer dizer que... Sim, uma coisa é ver, outra coisa é subscrever. Não. Ok?